E aí, torcida corintiana? Estamos de volta para mais um vídeo cheio de informações fresquinhas sobre o Timão. Antes de mergulharmos nas atualizações, o clima no Corinthians ficou tenso após a derrota para o Red Bull Bragantino por 2-1, na Neoquímica Arena, no dia 13 de julho. O resultado negativo não foi o único motivo da preocupação dentro do clube paulista. O executivo de futebol Fabinho Soldado e outros membros da comissão técnica foram denunciados ao STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, por atitudes agressivas e recriminações ao árbitro da partida, Bruno Arleu de Araújo. A polêmica começou logo após a marcação de um pênalti a favor do Bragantino, ainda no primeiro tempo, e se intensificou no intervalo e ao final da partida, quando integrantes da comissão técnica do Corinthians protestaram de forma ríspida contra a arbitragem. De acordo com o árbitro, durante o intervalo, no túnel de acesso ao vestiário, os funcionários do Corinthians se dirigiram a ele de forma agressiva, questionando a marcação do pênalti. O preparador físico Reverson Pimentel, o observador técnico Mauro Silva e o preparador de goleiros Marcelo Carpes foram os principais responsáveis pelas manifestações. Eles teriam gritado frases como "não foi pênalti. É sempre você. Vem aqui prejudicar a gente", em tom de acusação, tentando desconstruir a decisão da arbitragem. O clima ficou ainda mais tenso, a ponto de Mauro Silva ter que ser contido pela polícia, que estava de prontidão para garantir a ordem nos bastidores do jogo. O relatório do árbitro foi claro ao registrar essas agressões verbais, indicando um comportamento antidesportivo por parte dos envolvidos. A situação não se acalmou após o apito final. No túnel de acesso ao vestiário, o preparador de goleiros Marcelo Carpes, o auxiliar administrativo José Carlos Freitas Júnior e Fabinho Soldado se uniram para continuar com os protestos. O árbitro relatou que, mais uma vez, foram feitas críticas duras à sua atuação, com frases como "ninguém vai falar do pênalti. Vocês são muito ruins. Não foi pênalti", demonstrando uma insatisfação recorrente com a decisão tomada durante o jogo. A situação chegou a um nível em que o comportamento dos membros da comissão técnica do Corinthians foi registrado como uma violação direta do Código de Ética do Futebol, já que a conduta foi considerada antidesportiva e fora dos padrões esperados de respeito às autoridades de arbitragem. Como consequência, todos os envolvidos foram denunciados ao STJD e enquadrados no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, CBJD, que prevê punições de 1 a 6 partidas de suspensão por conduta antidesportiva. Além das sanções individuais, o Corinthians pode ser penalizado com uma multa de até R contra barra cifrão 10 mil, uma vez que as infrações ocorreram dentro de sua estrutura de trabalho e foram realizadas por funcionários do clube. O STJD será responsável por decidir se aplica as punições mencionadas, e o julgamento está agendado para a próxima quinta-feira, dia 18 de setembro, na sede do tribunal, no Rio de Janeiro. O desfecho desse caso poderá ter impacto direto sobre a imagem do Corinthians e de seus principais responsáveis. O desfecho da denúncia tem gerado grande expectativa dentro do clube e também entre a torcida corintiana. Para muitos, o comportamento de Fabinho Soldado e seus colegas de comissão técnica representa uma postura excessivamente agressiva e fora dos padrões que devem nortear o futebol. Para outros, a indignação com a arbitragem, especialmente em um momento de derrota, pode ser compreendida como uma reação instintiva frente ao erro que comprometeu as chances de vitória do time. O fato é que a situação gerou um debate acirrado sobre o limite entre a liberdade de expressão e o respeito às regras do esporte, e o julgamento do STJD pode definir os rumos do caso. O Corinthians, que atravessa um momento delicado na temporada, aguarda com tensão o resultado do tribunal, ciente de que as repercussões podem se estender além do campo, afetando a imagem do clube. Com o julgamento marcado para a próxima semana, a expectativa é de que o STJD decida de forma contundente sobre o ocorrido, não apenas para esclarecer a responsabilidade dos envolvidos, mas também para enviar uma mensagem clara sobre a importância do respeito à arbitragem, um dos pilares fundamentais para a integridade do esporte. O Corinthians, agora sob os olhos atentos de todos, se prepara para enfrentar um novo desafio dentro e fora de campo. O que acontece quando a alma de um gigante do futebol parece se perder em meio ao caos? O Corinthians, um dos clubes mais tradicionais do Brasil, viu sua identidade ser questionada nos últimos tempos, e não apenas pelas derrotas dentro de campo. A recente denúncia contra o executivo de futebol Fabinho Soldado e outros membros da comissão técnica por comportamento antidesportivo expôs algo ainda mais alarmante: a morte de um futebol que sempre foi sinônimo de garra, respeito e, acima de tudo, caráter. A tradicional força do Timão, que sempre cativou sua torcida com jogadas vibrantes e luta até o último minuto, parece ter dado lugar a um clima de tensão, descontrole e acusações pesadas contra a arbitragem. A marcação de um pênalti contestado contra o time no jogo contra o Red Bull Bragantino, além de resultar numa derrota dolorosa, deixou um rastro de desespero e atitudes questionáveis, que não condizem com a história gloriosa do clube. O escândalo nos bastidores da Neoquímica Arena revela muito mais do que um simples erro de arbitragem.
O Corinthians, que sempre foi um exemplo de resiliência e espírito coletivo, agora é visto em meio a um ambiente tóxico, onde a pressão parece ter superado a razão. A denúncia no STJD, que envolve membros-chave da comissão técnica, expõe um comportamento agressivo e hostil, algo inaceitável para um time que deveria ser um reflexo da disciplina e da determinação. O futebol do Corinthians, que antes encantava pela entrega e pela técnica, agora luta para recuperar sua essência. Em um momento decisivo da temporada, o clube se vê no limbo, com a torcida cada vez mais distante e à sombra de uma crise que parece ir além das quatro linhas. Será que o bom futebol do Timão conseguiu resistir a essa tempestade ou estamos testemunhando, de fato, o fim de uma era? O Corinthians, que sempre se orgulhou de seu futebol aguerrido e de sua conexão intensa com a torcida, parece agora à deriva, perdido em meio a um mar de conflitos internos e externos. A pressão que os jogadores e a comissão técnica enfrentam, embora parte do futebol de alto nível, parece ter ultrapassado os limites da racionalidade e do respeito. O episódio envolvendo Fabinho Soldado e outros membros da comissão técnica é um reflexo claro de um clube que perdeu o foco em seu verdadeiro propósito, jogar com coração, respeitar as regras, acima de tudo, manter a honra da camisa alvinegra. Em vez disso, vemos um time que não consegue controlar suas emoções, pior, uma diretoria que tem se mostrado incapaz de guiar a equipe em tempos difíceis. O resultado é um futebol sem brilho, desorganizado, onde os protestos e as atitudes questionáveis tomam o lugar daquilo que sempre foi o verdadeiro espírito corintiano, a paixão pelo jogo e pela vitória conquistada com dignidade. O que fica no ar é uma pergunta angustiante: será que o Corinthians conseguirá se reinventar ou estará fadado a continuar sua queda no abismo da mediocridade? Vamos juntos nessa jornada! Antes de seguirmos em frente, peço que curtam e ativem as notificações do canal para não perderem nenhuma revelação exclusiva sobre o Corinthians. Sem mais delongas, continuemos. E você, torcedor do Corinthians, o que pensa sobre essa situação? Como se sente ao ver seu time, que sempre foi um símbolo de resistência e força, envolvido em um episódio tão vergonhoso dentro e fora de campo? O que antes era uma marca registrada do Corinthians, a garra, a luta até o último segundo, agora parece ter se perdido em meio a acusações e um comportamento que beira o desrespeito. É claro que a paixão pela camisa não desaparece, mas será que a essência do futebol corintiano, aquele que encantava com seu futebol simples e eficaz, ainda está vivo? Ou será que a pressão, as discussões e os erros de postura são sinais claros de que o time está indo para um caminho sem volta, rumo ao esquecimento de sua verdadeira grandeza? A hora é agora, fiel. O que você espera do Corinthians? A torcida, que sempre foi a alma do clube, precisa mostrar sua força nesse momento. Não está em jogo apenas uma derrota ou uma polêmica envolvendo arbitragem, está em jogo a verdadeira identidade do Timão. É hora de refletir e dar sua opinião, o que deve ser feito para resgatar o futebol do Corinthians e restaurar a confiança que, por tanto tempo, foi inabalável. Está nas mãos da torcida decidir se vai apoiar a reconstrução de um time digno de sua história ou se conformará com uma era de incertezas e atitudes questionáveis. O Timão precisa de você mais do que nunca. Sintonize-se diariamente com as últimas notícias do Corinthians. Garanta sua inscrição e deixe seu like para continuar por dentro das informações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, contribua para o Corinthians. Até o próximo vídeo.